Bem-vindo ao canal dos Engenheiros do Curitiba, um canal de amigos torcedores do Coxa que comentam futebol e o dia a dia do nosso clube. Disponível no YouTube, em podcast, no Spotify, no Google Podcast. Antes de tudo, inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo e ative as notificações. Vamos ao assunto, né? O primeiro assunto é se o Coxa deve demitir ou não o Jorginho. Antes de começar a discussão, eu queria que quem está assistindo deixe a opinião, se deve ou não. Eu vou começar montando um cenário, né? O Coxa começou com o Barroca, que também foi um treinador que não conseguiu entrosar o time, né? Foi eliminado da Copa do Brasil, não ganhou o Paranaense. E começou com aquela sequência de derrotas que foi bastante preocupante, né? De 0 pontos. Ele foi demitido, veio o Moser, foi um jogo só, foi na vitória do Bragantino, né? Na verdade, a única vitória com a bola rolando, né? Teve gol com a bola rolando. Aí teve a chegada do Jorginho, que foram apenas 2 vitórias, foram aquelas do Sport e do Vasco, que foram 2 vitórias bem parecidas, com o pênalti no final. E ele recebeu os reforços, né? Neilton, Hugo Moura, Rafiori e Martins. As diferenças do Jorginho porque tinha Barroca. Vou começar dando minha opinião, né? Bem sincero, não sei se eu tenho uma resposta, porque vou pontuar os pontos negativos, que ele não escala os reforços, né? Então, tem uma dúvida se o problema está em quem trouxe os reforços ou se ele não gosta do tipo de jogador que está vindo, né? O segundo ponto é que os jogadores não rendem o máximo que eles podem render. Por exemplo, está vendo vários jogadores que não estavam conseguindo. Ele colocou o Gabriel, mas o Gabriel não consegue fazer o que ele quer. A gente vê o próprio Matheus Salles, que é um símbolo do jogador que a gente tinha como volante que estava super bem, está apagado, né? O ataque, bom, não precisa nem dizer, né? O ataque não consegue chegar nem no gol, não consegue fazer gol. Agora, os pontos que são contrários ao que a troca em si, né? Primeiro que trocar não sei se ajuda, porque ele trocou o Barroca pelo Jorginho e a resposta não foi toda essa. O segundo ponto é que é pouco tempo de trabalho do Jorginho, então trocar também vai zerar a contagem para fazer uma consolidação do trabalho. E por último quem que vai aceitar o Coxa nesse cenário de um time, um dos mais fortes candidatos ao rebaixamento, né? Então talvez o técnico que venha não seja um dos melhores. Na minha opinião, assim, acho que está se avizinhando para um cenário que vai ser necessária a troca, porque as próximas 2 rodadas, né, são bem difíceis, é Palmeiras e Santos, e 2 derrotas vai jogar talvez o Coxa num desespero que a única solução que vai sobrar vai ser a troca. Por mais que a resposta para mim não seja tão óbvia. O que você acha disso, sabe? Não deve substituir. Não. Não adianta. O elenco é fraquíssimo, né? Acho que o motivo da troca do Barroca foi, a gente falava muito aqui, é que o Barroca não mudava o panorama de jogo. Ele queria... Ele sempre entrava com o mesmo esquema, que aquela marcação alta, o time não aguentava, jogava bem os 15 primeiros minutos e depois morria, né? Você veja que o Jorginho, primeiro, como você disse, né, ele tem pouquíssimo tempo de trabalho, tem, sei lá, talvez 1 mês e meio, 2 meses no máximo, talvez nem isso, que ele assumiu o time. Vai ficar trocando de treinador toda hora, já mostrou que não resolve. Não adianta, o Jorginho não tá jogando lado de lateral direito. O time é ruim, entendeu? Talvez, se não tivéssemos trocado o Barroca, o resultado fosse o mesmo, tá? Não, eu fui favorável à troca pelo Jorginho. Eu achava que o time, a composição que a gente não tinha mesmo que propor jogo, porque o time é ruim, tinha que jogar de alguma forma no contra-ataque, mas você vê que as peças que a gente tem não servem nem para propor jogo e nem para jogar no contra-ataque, porque é um time lento, né? Então, assim, vamos dizer que é culpa do Jorginho. O elenco é horroroso, então a resposta para mim não está na troca do treinador. A gente agora tem que ir até o fim com ele e se perder nas 2 próximas rodadas, como é bastante provável, porque são 2 jogos muito difíceis, e a gente vai pegar o Palmeiras sob pressão, que perdeu do São Paulo agora e tinha perdido do Botafogo. E depois pega o Santos, que vem bem, vem com o Marinho e companhia. E aí, vai trocar, vai trazer quem? Né? Vai trazer o Bonamigo? E aí, vai ir até o Bonamigo conhecer o elenco
e daí vai começar a tentar de novo com o Ian Sassi, e enfim, eu não vejo que traria nenhuma solução trocar agora o Jorginho, não. Para mim tem que ir com ele. E vocês? Não, na minha opinião, o Curitiba tinha que ficar com o Jorginho até o fim do campeonato. Não interessa o resultado final. Não entendo trocar o Jorginho. Agora vai trazer alguma solução. Concordo com a torcida com a torcida em geral, que o Jorginho é um pouco teimoso, né? Haja vista o ano passado, quando ele tirou o Rodrigão, cara, o ídolo do time nas últimas rodadas ali. Ele arriscou muito ali fazendo aquilo, né? Então, algumas insistências que a gente tem comentado do Gabriel pelo lado direito, a não colocação do Sarrafiore, a não colocação do Neilton no último jogo, são coisas assim incompreensíveis, né? Que a gente não consegue entender. Porém, o Jorginho está acompanhando o time no dia a dia, né? Tá observando os jogadores nos treinos, coisas que a gente não consegue observar, né? Então, algum fundamento deve ter essas escalações, esses jogadores que preterindo aqueles outros que eu já mencionei, né? Mas não consigo ver como um outro treinador vai conseguir fazer o Robson fazer 3 gols por jogo, o Gabriel começar a fazer gol, os zagueiros do Curitiba começarem a fazer gol de cabeça, escanteio, né? Então, é questão de qualidade técnica mesmo, como o César bem comentou. Eu acredito que o Jorginho vai conseguir arrumar o time. A gente já está chegando perto dos nossos 11 titulares, né? Se você observar, a gente já desenhamos o time, ó. É o Wilson, o Jonathan, o Nathan Silva, o Sabino, o William Matheus, o primeiro volante é o Matheus Salles, o Hugo Moura. Aliás, inverso, né? Primeiro o Hugo Moura, o Matheus Salles, Giovanni Augusto, que seja o Gabriel, mas provavelmente não vai ser mais, né? E o Robson e o Ricardo Oliveira. Então você já estamos conseguindo visualizar um 11, né? Coisa que há 3 rodadas a gente não enxergava esse 11 do Curitiba. Então eu acho que agora chegando esse Matheus Oliveira, vamos supor que ele comece jogando bem, já pega a vaga do Gabriel, por exemplo. Ou esse argentino que já chegou, que não estreou ainda, que pega a vaga do Gabriel. E o Ricardo Oliveira consiga entrar em boa forma física, né? Pegue ritmo de jogo. Então, a gente já começa a visualizar um 11, né? Coisa que a gente ainda não tinha. Mas eu entendo por que a torcida está tão revoltada pela teimosia do Jorginho. De repente, o Jorginho começar a repensar algumas substituições, principalmente, né? Por exemplo, a colocação do Ian Sassi, né? Esse tipo de substituição não dá para entender. Preterindo o próprio Matheus Bueno ou o Sarrafiore ou o Neilton, né, que no jogo passado. Ninguém entendeu porque ele não pôs o Neilton, né? Você veja, se você começa o jogo com o Neilton nas costas daquele ponto esquerdo Oswaldo do Fortaleza, você veja que o Fortaleza teria que tomar cuidado, né, com o Neilton, né? Agora, como é o Gabriel, ele não precisa se preocupar nada, né? Então, essas coisas que a gente não consegue entender. Talvez só o Jorginho consiga explicar, né? Pra gente, a gente não bate papo assim mais. Mas eu ainda não consigo observar o Jorginho saindo. Para mim, ó, houve uma mudança muito drástica no Curitiba, né? Na troca do Barroca pelo Jorginho, que nem o César comentou. Um gostava de sair jogando e o outro gosta de jogar por uma bola, né? E essa mudança demora tempo, né? O Curitiba não consegue mudar de da noite pro dia. Então eu vou repetir, o Jorginho ele está tentando conseguir o máximo de pontos possíveis, nem que seja um ponto, para no segundo turno ele estar com o time montado e conseguir fazer as vitórias, tanto dentro quanto fora de casa. Agora, se a gente vai terminar em 16º ou 17º, não sei. Agora, te digo o seguinte, que com o Jorginho eu tenho mais esperança de ficar em 16º lugar. Com o Barroca, a gente teria ficado em último, tá? A gente estaria em último colocado do campeonato. A maneira que a gente estava jogando estava ridículo, assim, né? Eu acredito que o Coxa, apesar dos pesares e ser um parâmetro muito baixo, o Coxa do Jorginho é melhor que o Coxa do Barroca, né? Porque o Coxa do Barroca falhava muito mais. Porque, se for lembrar,
eram 15 minutos de jogo só. O Coxa só jogava 15 minutos. E depois virava um desespero. O jogo do Inter lá, o mesmo jogo do Bahia, foram jogos assim. Não dá para explicar. Aquilo lá não era nem futebol, né? O Coxa morria em campo. O que preocupa realmente é a questão do rendimento dos jogadores, né? Porque agora olhando pro passado o que aconteceu no passado com o Rodrigão, dele não ter conseguido fazer o Rodrigão render e acabar resultando no afastamento por vários motivos, né? E olhar hoje Neilton, Sarrafiore, Martinez, todos os jogadores que vieram com, assim, a princípio vieram para ser titulares e não consegue colocar nenhum dos três nem para começar o jogo. Por exemplo, o Neilton poderia ter entrado com 45 minutos e falar, não aguento mais correr e não joguei nada e substituir pelo Gabriel. Mas isso não está acontecendo, né? E isso é uma coisa que realmente preocupa, porque esses jogadores também precisam de ritmo de jogo, né? O Sarrafiore, o Neilton. Só jogando que vai melhorar. E uma coisa assim, o Giovanni Augusto estava escanteado e de repente entrou e mostrou que era uma solução. E ele só entrou por um motivo, né? Tem que lembrar. Ele só entrou porque o Biro jogou muito mal. Porque ele não foi a escolha do Jorginho para o jogo do Grêmio. Foi ao acaso. Então, ao acaso, poderia acontecer do Neilton, Sarrafiore e Martinez virarem titulares do time. E ele não tentar, vai acabar reforçando um time que vai ter o Gabriel, vai ter o Sassi, e isso é uma pressão que vai aumentar a cada jogo. A cada jogo que ele não colocar o Neilton, a cada jogo que ele não entrar com o Sarrafiore, vai aumentar a cobrança, porque são jogadores que vieram para serem titulares. Né? Só complementando, Fernando, você bem lembrou aí. Só que tem um detalhe, né? A gente falou do Rodrigão, mas o Rodrigão, onde tá o Rodrigão? O que o Rodrigão tá fazendo agora? E o problema do Rodrigão... Nunca mais ouvi falar dele. Né, cara? Aí também não dá. Ele tava dividindo o elenco ali. Aí não dá, né, cara? Também as coisas têm que ter um mínimo de disciplina. Não dá pra ser... o cara tem que ser totalmente fora de série pra você aguentar desaforo e ainda deixar o cara em titular, né? Não era o caso, né? Como o Pedro falou, cadê o Rodrigão? Eu concordo. Não, tô falando... Vamos ler o cenário de 2019, né? O cenário foi favorável ao Jorginho porque o Coxa subiu. Porque o Rodrigão tava... Subiu na bacia das almas, né? Não, vai ser das almas. Vamos ser sinceramente, né? Subiu, assim, uma dificuldade imensa, né? Não, assim, a gente já viu o Rodrigão no segundo turno numa queda muito grande. Ele fez o primeiro turno muito bom e fez o segundo turno já em queda. Mas se o Jorginho não sobe com aquele time, a cobrança ia ser em cima do Jorginho. Falar, por que você afastou o Rodrigão, que era o nosso artilheiro? Você afastou o nosso melhor jogador, você afastou... Assim, hoje o cenário é o mesmo. Ele não tá jogando com o Sarrafiore, com o Neilton e tal. Isso vai se resultar positivo para ele se ele escapar do rebaixamento. Porque se o Coxa cair, a cobrança vai ser Jorginho não caiu com o Neilton, com o Sarrafiore, com todos esses caras. Fernando, eu não consigo entender o Giovanni. Ele saiu falando que saiu porque não estava nos planos do Jorginho. Ele saiu falando isso. Vamos lá, ele colocou lá na rede social dele isso aí. Agora eu não consigo entender, o Jorginho tinha que vir aqui se explicar. Porque, tudo bem, eu quero entender o porquê que o Giovanni 10 lá não serve e o Gabriel serve. Por que o Giovanni 10 não serve e o Matheus Bueno servia? E olha que o Matheus Bueno joga muito mais bola do que o Gabriel, tá? Ele até que tava razoável. Mas também, enfim, se você pensar que ele é meia, não tava resolvendo nada. Mas assim, por que deixaram sair o nosso único cara que tem um mínimo de lucidez que você pode, durante o jogo, esperar, de repente o cara bota o Robson na cara do gol. Agora que a gente tá recebendo o Ricardo Oliveira aí, centroavante, que poderia botar o centroavante na cara do gol. Por que ele saiu? Entendeu? Segundo o Giovanni, foi porque não estavam nos planos do Jorginho. Jorginho tinha que me explicar, cara. Aí agora a gente tem o Sarrafiore, que ele não é meia, né? Ele, pelo que eu vi, ele é atacante. Mas também não bota para jogar. A gente precisa de velocidade. O Neilton tá no banco. Eu até imaginei que o Neilton ia entrar no segundo tempo. Eu falei, ele não botou no primeiro tempo porque ele quer pegar os caras mais cansados, que o Neilton é um cara rápido. Então ele vai botar ali com 15 minutos do segundo tempo, vai botar os caras para jogar. O Neilton para jogar. E não botou. Então eu não consigo entender o Jorginho. Eu acho que não tem que trocar, mas o Jorginho é muito teimoso, eu não tô entendendo qual é dele, não, cara.
além disso, tem o Sassá, né? Que, assim, o Sassá veio mal o ano inteiro, né? Mas é mais um jogador que ele não conseguiu dar uma posição pro Sassá. Eu tô falando assim, ele não conseguiu achar uma posição pro Sassá, ele não conseguiu achar uma posição pro Neilton. Ele tá com dificuldade de colocar esses jogadores que vieram com importância. E no fim, acaba jogando a responsabilidade em Natanael, Guilherme Biro, no Natan. Não sei, cara, tinha que saber o que fazer. E desses caras que correm atrás do caminhão de lixo, cara, os caras correm, né? Mas você vai pegar um cara veloz, porque os nossos jogadores são lentos, cara. Então, cara, vai lá na empresa de coleta de lixo e pega um cara daquele lá e bota a camisa. Pelo menos assim, vai correr, cara. Porque o nosso time é impressionantemente lento, cara. Eu não me lembro de ver um time tão lento igual esse do Coxa, cara. Não tem. Você vê que a bola vem e masca e pega o Gumoro e volta para trás, e volta e aí toca no Matheus Salles que volta pro Gumoro. A bola não sai daquela mascação ali, cara. Entendeu? Não sai. Você pode botar o Benzema lá de centroavante, cara. Se a bola não chegar, não vai sair gol. É muito difícil, cara. Ali parece que o gol ali no Coxa é um acontecimento, cara. Pô, tem que ser burra, tem que sair no noticiário quando o Coxa faz um gol. Entendeu? Não tem jogada. Por quê? Porque não tem saída de bola pelas laterais, não tem saída de bola pelo meio. Os gols, quando acontecem, são acaso, um chutão do Sabino, que de repente pega uma saída, pega o zagueiro deles no contrapé, é um chutão de alguém ali do meio, mas nunca tem uma jogada que é trabalhada. Aí quando acontece uma ou outra, é muito... É raro, sabe? Então, para você achar que vai sair gol assim, tem que dar tudo muito certo. Mas, se você observar no jogo passado, contra o Fortaleza, quase que deu certo a estratégia do Jorginho. Se o Robson tivesse com o pé mais calibrado, o time tinha feito 1-0 ali, naqueles lances. Quase deu certo. O Robson um pouco para trás, e o Sassi um pouco mais rápido. Era um gol aquilo lá, né? Aquele lance lá, o Robson tocava um pouco mais para trás, e o Sassi com um pouco mais de vontade teria feito aquele gol. Mas o meu ponto é o seguinte, tinha do mesmo jeito que o Fortaleza também perdeu um monte de gol no primeiro tempo. O ponto é que a gente não ataca. Então é uma ou outra jogada, aí você vai falar assim, tá bom, vai jogar sempre por uma jogada. Cara, a gente não tem jogador com qualidade suficiente para numa jogada botar para dentro. Entendeu? Mas nesse segundo tempo a gente teve várias chances, cara, se você for observar. Teve aquela do Jonathan que chutou na trave, teve uma do Robson. Essa do Robson acho que foi no primeiro tempo ainda, né? Que ele perdeu um gol que ele chutou com o pé errado, né? Ele usou o pé errado pra finalizar ali, né? Que ele chutou pra fora, mas, cara, ali é um gol imperdível, tá? Com certeza. No primeiro tempo, no começo, ele ficou na cara do gol, também chutou no goleiro, não sei se você lembra. Mas isso aí dá pra dar uma desculpa, né? Porque o goleiro, aquilo lá foi uma falha do goleiro, né? O goleiro não foi na bola, ele foi... Tudo bem. E não era tão fácil, né? Igual os outros gols, né? Teve essa do Ian Sassi, mas eu acho que esse foi o jogo que o Curitiba teve mais chances de gol, isso que eu tô querendo dizer. Principalmente no segundo tempo. O Giovanni Augusto, ele fez uma jogada bonita, uma que ele chutou por cima, assim, quase a bola entrou, e teve uma outra que ele saiu driblando, trazendo pro meio, assim, só que ele não chutou, ele devia ter chutado, ficou esperando alguém aparecer. Então, assim, se você comparar com os outros jogos, esse foi o jogo que o Curitiba teve mais chance de gol. O que eu queria entender é o mistério, por que é que o Jorginho sempre escala mal, o Coxa sempre, todo jogo, primeiro tempo, o Coxa joga mal, é pior, é totalmente dominado, aí chega no intervalo, ele sempre melhora o time e o Coxa volta melhor. Eu queria entender esse mistério aí. Não é a primeira vez que isso aí acontece. Contra o Fluminense é igual, velho. O duro é que, são as duas rodadas agora, eu acho, né? São duas rodadas bastante difíceis, que podem jogar o Coxa até pra lanterna, né? Dependendo do jeito que os resultados acontecem aí. E ficar, às vezes, porque hoje nós estamos a 3 pontos da zona do rebaixamento. Assim, no mínimo, né? Se todos os outros times perderem e o Coxa ganhar, são 3 pontos para escapar. O problema é que daqui 2 rodadas, se perder, podem não ser mais 3, podem ser 6, 7 ou 8 pontos, né? Então, não dá tempo do Coxa se arrumar. O Coxa vai ter que começar a fazer ponto, né? Vai ter que começar... Olha, Fernando, eu vou falar um negócio pra você, cara. O time do Palmeiras é um time ruim, é um time fraco.
De todos esses que a gente pegou nos últimos jogos aí, eu vou te falar, pode até me xingar depois, mas não acho que o time do Palmeiras tem um esquema tático, um time mais arrumado que esse do Fortaleza que a gente pegou. Nem que o do São Paulo. Ô César, eu vou dizer mais. Esse jogo tá com uma cara do Luxemburgo cair contra o Curitiba. É. Cara, tô achando que o Curitiba vai ganhar do Palmeiras. Eu também tô, cara. Eu também tô com esse feeling aí. Eu tô com esse viés aí, porque... Cara, e ó, lembra que a gente falou do jogo contra o São Paulo? Que o Curitiba não atacou, não sei o quê. Vejo que o São Paulo ganhou lá no estádio do Palmeiras de 2-1. 2-0. 2-0. Ganhou lá no estádio do Palmeiras, 2-0. E jogando bem, São Paulo. Então você veja, o Curitiba não é que, como eu falei, não é o Curitiba que se retraiu contra o São Paulo. O São Paulo não deixou o Curitiba jogar. Entendeu? É isso que você tem que analisar sempre, né? Sim. Porque o Fernando Diniz, ele faz um esquema tático que agora tá dando certo no São Paulo. O time tá tocando bastante a bola, não deixa o time adversário pegar na bola. E o São Paulo empurrou o Curitiba para trás, né? Sim. Empurrou o time do Curitiba para trás, né? Empurrou o time do Curitiba para trás. Aí falava, mas o Jorginho jogou mal, não sei o que, o time do Curitiba não atacava, mas o Curitiba não conseguiu. A limitação técnica do Curitiba é enorme. A diferença técnica é muito grande no São Paulo. Só para dar um contraponto. Oi. Desculpa interromper. É porque contra o Grêmio era o mesmo cenário. O Grêmio vem mal, o Grêmio não tá jogando bem, tal. 12 minutos o Grêmio resolveu o jogo. Né? 12 minutos o Grêmio resolveu o jogo. Mas aí tem um fator sorte também, né, Fernando? Vamos lá, cara. É complicado, né? Você prepara o time aí, acontece tomar um gol atrás do outro, assim, 13 minutos, tomar 2-0, derruba qualquer esquema tático. Cara. Aí é difícil se analisar o que o treinador preparou durante a semana toda, é complicado, cara. É sorte do Grêmio também. Desculpa, mas é sorte. Mas... Se jogar contra o Cianorte, não vai fazer 2-0 em 13 minutos, cara. Aquilo ali é acontecimento, aconteceu, cara, entendeu? Ô César, só uma coisa, o Curitiba levou esse gol no comecinho por causa do Natanael, cara. Entendeu? Sim. O Natanael não tava marcando ninguém ali do lado. Então, assim, por isso que eu falo, não dá para o jogador que decide o jogo decide muito mais o jogador ruim e o não preparado que o jogador bom. Porque o teu jogador ruim no teu time, ele sempre vai decidir negativamente para você. Então você veja que o Natanael cometeu um erro no começo do jogo contra o Grêmio, cometeu os mesmos erros contra o Fortaleza e a gente só não perdeu, vou repetir porque o centroavante do Fortaleza é o Wellington Paulista. E aconteceu a mesma coisa. Então, assim, ou o Jorginho percebeu que não dá para escalar o Natanael, ou não sei, ou ele realmente não. Agora é engraçado, né? Porque a gente não. Você vê que o Curitiba, o Zamir chegou falando que ia acontecer a revolução na categoria de base. E o Natanael é um jogador que todo mundo vê um potencial de ser um bom lateral futuramente, né? Aí eles resolvem estrear o cara numa Série A, cara. Porque se quer ou não queira, a Série A é um campeonato duríssimo. Aí a gente ficou um campeonato paranaense inteiro e não botou o cara para jogar, entendeu? Por que não se aproveita o Campeonato Paranaense, que é um campeonato horroroso, que não serve para nada, cara? Para você testar esses jogadores, para dar um pouco mais de cancha, para que quando eles cheguem no Campeonato Brasileiro, não cheguem verde desse jeito e você queime. Você vai queimar, isso aí, queimar jogador da base, para mim é queimar patrimônio, cara. É você pegar o seu apartamento aí e começar a quebrar lá, instalar chuveiro, quebrar janela, porque, poxa, cara, o jogador da base é nosso patrimônio. Daí você vai lá e queimou ele, queimou o Guilherme Biro, queimou o Luiz Henrique, entendeu? Por que o Luiz Henrique, o Guilherme Biro e o Natanael não jogaram contra o Cianorte, contra o Londrina, contra o Nacional, contra o Matsubara, sei lá quem joga essa porcaria desse campeonato? E aí eles vão pegando cancha, vão pegando confiança, vão pegando timing, para quando chega o Campeonato Brasileiro, mesmo sendo reservas, e é isso que o Atlético Paranaense faz, porque eles jogam o Campeonato Paranaense, mas não jogam como titular, eles não vão ser titulares no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense vê quem serve e deixa de reserva, aí o cara vai entrando. Aí você vai e bota o Natanael para resolver. O Natanael não tem ainda maturidade suficiente para resolver, entendeu? É diferente, cara, um ponta esquerdo e um lateral. Lateral, um zagueiro, normalmente eles vão estar mais maduros, um pouco mais velhos.
porque é uma posição que na falha você leva a levar o gol, e aí quando você é o responsável por um gol que você leva, você fica muito marcado. Então, o jogador mais jovem muitas vezes não suporta isso aí. É diferente você botar um cara que é um ponto esquerda, que é um centroavante que perdeu o gol, perdeu, não compromete. É como você disse, um jogador ruim compromete. Não digo nem que ele seja ruim, mas eu acho que para você botar um lateral já de cara assim, é muito difícil. São raros os caras que pegam, vestem a camisa e são titulares, como foi o Rafinha, como foi o Miranda, o Adriano. São caras fora da curva, jogadores na curva. É isso aí. E aí tá o caso daquele cara que agora vai pro Bayern lá, aquele lateral que vai pro Bayern. Esqueci Dodô. O nome lá, que aqui a gente odiava ele, cara. Entendeu? O Coxa tem claramente um problema de amadurecimento de jogadores, né? Não só da base, de jogadores novos, né? Bom, um exemplo mais fácil hoje é o Thiago Galhardo, né? O Coxa não conseguiu amadurecer ele aqui e hoje tá aí, né? Não, mas eu achava ele bom aqui, cara. Eu falava assim, pô, mas ele não era pra ser reserva aqui. Eu gostava dele, cara. Aquilo ali era teimosia, cara. É que ele era novo, tal, oscilava. Mas, assim, um exemplo pra mim do que o Coxa conseguiu amadurecer, por exemplo, o Everton Ribeiro. O primeiro ano do Everton Ribeiro, parecia que ele não ia jogar nada, né? Porque ele errava tudo. E no segundo ano, ele melhorou um monte, né? Então, o Coxa tem que dar tempo para esses jogadores. Não pode pegar o Nathanael e falar, agora não serve e joga de lado. Mas vai acontecer, cara. Ou o Guilherme Biro. Entrou mal 2 jogos, nunca mais entra. Não funciona assim. Tem que dar tempo, Fernando, né? Oi? O jogador da base tem que entrar com o time pronto, cara. É isso. Não dá pra, igual o César falou, não dá pra você botar o cara com esperança. Se você entra num time encaixado, com jogadores experientes jogando do seu lado, que vão te dar segurança, beleza. Agora você entra num time desentrosado. Não sei se vocês assistiram durante a pandemia, aí o pessoal reprisou a final de 85 do Curitiba com o Bangu, né? E não sei se foi durante acho que foi num outro documentário que eu assisti, que o Edson, ponta esquerda, comentou que o Dida tinha 18, 19 anos e estreou no Brasileiro. E ele cometeu uma falha. Ele disse que o Rafael foi pra cima do Dida e durante contra o Vasco. Ele falou isso, contra o Vasco. Durante o jogo o Rafael foi pra cima do Dida e meteu a boca nele. Isso. E daí lá no vestiário os jogadores chegaram pro Rafael, aqui o Curitiba não é assim não, meu amigo. Nós vamos apoiar o guri aí, né? Não tem esse negócio de ficar botando culpa em jogador, reclamando de jogador dentro de campo. Nós vamos apoiar o guri que é novo aí e tal. Tanto é que depois ele jogou na seleção o Dida até, né? Sim. Então, o jogador da base não é tão simples assim você estrear e jogar. Falta muita maturidade, né? E um jogador de 18, 19 anos, você tem que estar no time pronto. Isso que eu falo, que o Curitiba era um time pronto, né? 85. Se você botar ele num time despreparado, totalmente retalhado, como está o Curitiba hoje, sem saber quem joga e quem não joga, fadado ao fracasso, né? Ainda mais em determinadas posições que estão mais para defesa, que uma falha do cara você resulta num gol do adversário, marca muito, entendeu? E vamos para o último assunto, que se o Coxa ainda pode escapar do rebaixamento, né? Hoje são 3 pontos, mas se for olhar a tabela, a cada rodada está espaçando mais assim, para os que estão acima, né? E pode estar dificultando, considerando que também tem o Goiás que tem muitos jogos a menos, né? Então a posição real do Coxa pode ser ainda mais para trás, né? O que você acha disso, Sandro? Bom, jogos que o Goiás tem a menos também, não considere nenhum ponto. Mas vamos lá, difícil, tá? Difícil. Mas eu assim, tem muito campeonato pela frente ainda, né? Se eu tivesse que apostar alguma coisa, apostaria que o Coxa não vai escapar. E o futuro é negro pra gente se a gente realmente não conseguir fugir dessa sina aí no ano que vem. Mas, assim, tem muita gente para estrear ainda. Eu acho que a gente ainda tem coisas que podem acontecer que podem mudar um pouco esse panorama, né? Nós temos aí o Ricardo Oliveira chegando. Tudo bem, ele é um jogador mais velho, mas tem faro de gol, né? Temos o Sarrafiori, que ainda para mim não estreou. Então,
jogou muito pouco, que pode render. O Giovanni Augusto começando a acertar aí, eu acho que já é um dos problemas do meio campo, que é o nosso meio campo, a gente começa a resolver. De repente o Patrick Vieira volta e a lateral, ou o Jonathan jogou bem, de repente agora ele começa a dar uma engrenada aí, foi um pedido do Barroca. De repente ele não estava conseguindo se acertar, começa a se acertar aí. Tem que ter um alinhamento dos astros aí para as coisas que tem para acontecerem e darem certo, né? Mas tem muito campeonato pela frente aí. Eu me lembro daquele ano que a gente caiu, que foi o ano lá daquele quebra-quebra no Couto Pereira, que o Fluminense emendou um monte de vitórias seguidas e escapou. Eu acho que a gente não precisa chegar a tanto, né? Eu acho defensivamente o time do Curitiba não é ruim, pelo contrário. Você analisar aí o número de gols sofridos aí, a gente não está entre as piores defesas, acredito eu, não olhei, mas acredito eu que não estamos entre as piores defesas, então eu acho que não é impossível a gente escapar, não. Tem que ter um alinhamento dos astros, mas tem ainda coisas a acontecer que podem nos favorecer um pouquinho. Enzo? Eu volto a afirmar o que eu já falei, né? O Jorginho está tentando fazer o máximo de pontos possíveis no primeiro turno. Para o segundo turno, entrar com o time preparado e mais qualidade e tentarmos algumas 3 vitórias seguidas, assim, algo do gênero. Não acho que as rodadas próximas do Curitiba são ruins. Veja que o Curitiba joga com o Palmeiras lá, o Santos em casa, né? E daí tem mais um jogo, né? Não, são 2 jogos. Ceará fora e Atlético Goianiense em casa. Então, você vê, não é tão ruim assim. Palmeiras fora, Santos em casa. O Santos dá pra ganhar em casa. O time do Santos não é essas coisas, difícil, não. Acho difícil. Acho mais fácil o Palmeiras pro Santos, mas vamos lá. Eu não acho o time do Santos tudo isso, né? E depois você pega o Ceará e o Atlético Goianiense. Cara, 2 partidas que dá pra ganhar. Então dá pra desses jogos aí, esses 4 jogos, né? É isso? Sim. Se o Curitiba fizer 2 vitórias, 6 pontos, chega a 19, né? Sim. É isso? Aí no segundo turno ele tem que fazer 21 pontos, 22 pontos, 23 pontos. Então. Depende da contagem, né? Aí vai depender muito da. Não, esse ano não vai ser 45 pontos, tá? Tenho certeza. Os times estão bem mais fracos do que dos anos anteriores. Por conta da pandemia aí, deu uma enfraquecida nos times, né? Então eu acho que esse ano aí 42, 43 no máximo, você escapa. Então se o Curitiba conseguir fazer boas partidas nesses últimos jogos aí, conseguir ganhar, fazer 6 pontos nesses 4 jogos, que não é impossível, vejo que o Curitiba tem um futuro bom aí pro segundo turno, né? Então, e com um time de mais qualidade, engrenando. No segundo turno engrena 3 vitórias seguidas ali, ó. De repente a gente consegue ainda escapar dessa. Porque hoje o que acontece? A gente já tá na lama, né? Afundando na lama, né? Então, a gente é praticamente um dos fortíssimos candidatos ao rebaixamento. Se não é o mais forte candidato. E a gente vai lutar até o final para não cair, né? Mas eu ainda tenho convicção que o Jorginho vai acertar o time se não trocar o técnico. E a gente termina em 16º, 15º lugar, que é uma posição adequada pelo elenco que a gente tem, não mais que isso. Eu acho que vai depender muito da mobilização, de realmente conseguir mexer um pouco esse jeito de jogar, mas infelizmente o cenário não é muito positivo, né? Para mim, pelo menos, em nenhum momento o coach teve um lampejo, falar assim, pô, esse time aí pode dar certo lá na frente. Tem que estar na esperança, mas bom, mas é isso, né? Não tem muito o que fazer, você não sei esperar. Né? O pior que pode acontecer é a gente disputar a Série B ano que vem, né? Cara, mas vai cair a receita de um tanto que eu não sei se o coach se ergue mais não. Eu acho que assim, cair para a Série B é decretar o nosso processo de paralisação total. Não, mas veja, teve outros campeonatos piores. Por exemplo, o do 2009, né? O de 2009, que o Curitiba caiu. O Curitiba tava bem, né? Daí de repente ele caiu. Esse aí a gente tá desde o começo tá ruim, entendeu? Então a tendência é só melhorar.
Vamos nessa. Bom, é isso, né? Vamos terminando aqui. Fernando, só deixa eu fechar um negócio, cara. Pelo amor de Deus, essa camisa do Coxa é horrível. A gente tem uma marca, essa é a camisa do Coxa. A camisa do Estrada é bonita. Pelo amor de Deus, cara. Eu tinha vergonha, tinha raiva de ver aquele troço lá, cara. Parecia a camisa brilhando, não dá pra ver o símbolo do time. Pelo amor de Deus, cara. Para com essa merda, cara. Não inventa, cara. Pelo amor de Deus. A camisa do Coxa é a Estrada, linda. Essa camisa aqui do Coxa é linda. É linda. É uma marca. É uma marca. Aquela camisa com a lista horizontal é linda. Você vê, você sabe que é o Coxa que está jogando. O Atlético Paranaense mudou a camisa por isso. Porque eles queriam se diferenciar dos outros. A gente tem uma camisa verde, e aquela camisa branca com a lista horizontal verde, que todo mundo olha e sabe que é o Curitiba que está jogando. Não joga mais com aquela merda lá. É horrível aquilo. Não sei que negócio de homenagear o Krieger. Coitado do Krieger, não tem culpa desses... Não. Eu fiquei com raiva, cara. Eu dou valor a essa camisa do Coxa, ela é linda. É a camisa uma das mais bonitas que tem no futebol brasileiro. Isso aí. Beleza, então vamos lá. Até depois do jogo. Valeu. Mas eu achei bonita, viu, César? Só para discordar de você, a gente discute outra oportunidade. Então tá bom. Beleza. Um abraço. Tchau. Tchau. Valeu. Valeu. Tchau.